Olá, por favor me chama de Anônima, já que a minha família é muito conhecida aqui onde eu moro. Faz pouco tempo que eu conheci esse canal. Eu não sou de contar o que eu já vi ou ouvi, mas achei conveniente contar um relato. Afinal, todos nós iremos partir desse mundo e essa hora nenhum de nós saberemos quando, de que jeito e o que irá acontecer. Esse é um momento individual para todos nós, mas é bom estarmos cientes do que plantamos para colhermos. Talvez tarde, mas colhemos. Agora eu vou contar o que aconteceu com meu pai, o que nunca eu esqueci desde que eu o vi. O meu pai era um homem de fé. Apesar de não ser fanático e ser um homem bem brincalhão, nessa questão de fé, religião e coisas sobrenaturais, ele não brincava de jeito nenhum e saía de perto se alguém por algum motivo brincasse. Talvez seja por isso que a sua fé o ajudou a se conter e ser discreto quando foi preciso. Quando moço, o meu pai estava trabalhando em uma cidade do interior de São Paulo e acabou sendo soterrado ao capinar perto de um barranco. Mas graças a Deus, ele ficou com a parte do tronco para fora, o que foi possível sobreviver. Os seus colegas de trabalho o acudiram o mais rápido possível, mas naqueles tempos eram tempos bem difíceis e casado não muito tempo, ele não podia faltar. Sendo assim, não pôde fazer o tratamento adequado e por isso, mesmo sentindo muitas dores, apenas tomando algum remédio e passando algumas ervas medicinais no corpo, foi no dia seguinte trabalhar. Às vezes ele trabalhava de dia capinando, outras vezes durante a noite de vigia, tudo isso no mesmo trabalho. Mas com a idade chegando, agora já aposentado, também chegou o problema de saúde e de tanto ir ao médico, acabou sendo preciso ser internado para ser colhido litros de água dos seus pulmões. E uma biópsia foi feita. O resultado era uma ferida antiga, já que parte dos pulmões foram muito comprometidos no passado. Então, de vez em quando, ele precisava ser internado. E foi em uma dessas vezes que, ao sair do hospital e ao chegar em casa, ele estava completamente calado. Já no outro dia contou à minha mãe o que havia acontecido no hospital. Eu estava vindo do corredor para a cozinha e vi o meu pai também entrar na cozinha e falar que tinha visto uma coisa muito séria. Nessa hora, eu comecei a prestar atenção, porque eu sabia que em determinados assuntos, o meu pai não brincava e levava a sério até demais. Pelo seu semblante já pude notar que deveria ser mesmo sério e ao mesmo tempo, com um certo pesar nos olhos, ele começou a contar. No quarto onde ficou, tinha mais 2 homens e as camas deles ficavam uma próxima da porta, a outra no meio que era dele e a terceira cama ficava próximo à janela. O homem que estava na cama perto da janela gemia durante a noite e durante o dia. Era um senhor com um pouco já de certa idade, mas não muito velho. O meu pai e o outro colega de quarto não podiam dormir direito, porque além de estar em um quarto de hospital, ainda tinha aqueles gemidos que não os deixavam dormir. Mas um certo dia, daqueles que parecia que iria ser tudo igual aos outros dias anteriores, no entanto a noite não tinha caído ainda, pois era um entardecer, e por isso a porta do quarto ainda estava aberta, pois ela só era fechada durante a noite. O meu pai e o outro paciente, depois de conversarem em assuntos aleatórios, acabaram se calando por alguns minutos, e o meu pai notou que de repente um silêncio se fez. Foi pela primeira vez que não se ouvia mais nenhum gemido daquele senhor. O meu pai estranhou o fato e quando ia comentar com seu colega, foi aí que, ao olhar para o lado, viu entrar pela porta um grande cachorro.
O meu pai ficou olhando sem entender nada e pensou consigo mesmo: o quê? Um cachorro aqui dentro? Não é possível. Aqui é um quarto de hospital. Como que ele entrou aqui? Meu pai, em silêncio, apenas observava atentamente toda aquela situação que estava acontecendo, achando tudo aquilo muito estranho. Foi quando ele percebeu que o colega não havia comentado nada sobre aquele cão que estava no quarto. Aquele cachorro entrou normalmente, passando por eles, e foi direto para a frente da cama daquele senhor, que naquele momento não gemia mais. Depois foi aos pés da cama e ficou parado. O meu pai continuava a olhar sem nada entender. Começou então a notar que os olhos daquele enorme cachorro preto eram diferentes, e à medida em que o meu pai observava, começou a sentir um gelo na barriga. O cachorro preto tinha os olhos vermelhos, as suas orelhas estavam de pé em uma atitude de prontidão. Ele não rosnava, não se mexia, apenas olhava para a cama daquele senhor, ignorando qualquer coisa e qualquer um. Nessa hora, o meu pai pensou que não era normal aquilo. Estava alguma coisa estranha, mas teve a certeza quando de repente olhou e viu debaixo da cama daquele homem um cachorrinho branco. Ele era peludo e tremia apavorado. Estava encostado na parede perto da cabeceira. Nessa hora o meu pai sentiu o coração disparar e o seu estômago gelou ainda mais. Agora ele tinha certeza que não era natural o que ele estava vendo. O meu pai, um pouco que inconformado com toda a situação, então procurou se acalmar e falar bem devagar para o colega de quarto, que não percebeu a sua voz trêmula. Ele então perguntou: Ei, ele parou de gemer? O seu colega levantou um pouco a cabeça, olhou na direção daquele homem e respondeu: É mesmo, ele parou. Será que ele morreu? O meu pai não respondeu nada. Então o colega apertou a campainha que ficava perto de sua cama, que em seguida logo apareceu um enfermeiro. Ele relatou que aquele homem de repente parou de gemer e perguntou: Enfermeiro, ele morreu, será? O enfermeiro não respondeu nada, foi até a cama, olhou, examinou, puxou o lençol então sobre aquele corpo. Enquanto isso, o meu pai continuava a ver aquele cachorrinho tremendo e aquele cão parado aos pés da cama. O enfermeiro saiu sem nada dizer e não demorou muito para ele voltar com mais 3 homens e trouxeram junto deles uma maca. Um deles parecia ser médico, pois também puxou o lençol, examinou e então o cobriu novamente para que em seguida transferissem o corpo para a maca. O meu pai estava quieto e vendo que ninguém mais estava. Aquela cena era muito real e muito viva. O corpo, ao ser transferido para a maca, e aquele cachorrinho branco e peludo, mais do que depressa, foi para debaixo da mesma, tremendo. E o cachorro preto apenas observava tudo. Os enfermeiros foram levando a maca com aquele corpo e o cachorrinho vinha andando por debaixo dele, tremendo feito uma vara verde. Ele estava apavorado. E aquele cachorro preto de olhos vermelhos ia logo atrás, seguindo e acompanhando aquela maca. E assim eles se foram. O meu pai viu tudo aquilo e guardou com ele. Não comentou nada com o colega de quarto. Ele só foi contar para minha mãe. Então perguntei o que ele tinha entendido sobre todo o ocorrido. O meu pai, ainda lembrando como se fosse naquele mesmo dia, e com pesar respondeu: Bom, eu acredito que aquele cachorrinho devia ser o espírito daquele homem. Já o cachorro preto poderia ser o próprio demônio. Vai ver que ele foi muito ruim aqui na terra e o demônio veio buscá-lo. Em seguida, o meu pai saiu da cozinha bem pesaroso. Afinal, era um ser humano
E a minha mãe, apenas pensativa, me disse: nossa, mesmo antes do corpo ser sepultado, ele veio buscar. Hoje em dia os meus pais são falecidos, mas nunca esqueci disso. E toda vez que eu vejo ou vou a um hospital, lembro-me do que meu pai havia me contado. Esse é o relato que eu achei conveniente contar e compartilhar com todos vocês por agora. Obrigado pela atenção. Grande abraço a todos. Olá, o meu nome é Eva. Eu sou de Londrina, Paraná. A minha família acabou de se mudar para uma casa nova há uma semana atrás, mais ou menos. Nós morávamos na casa em que acabamos de sair por quase 16 anos. Nós a alugávamos, mas o meu pai resolveu que já estava na hora de comprar uma casa nova. Depois de guardar um bom dinheiro e de conseguir um bom empréstimo, ele conseguiu finalmente comprar esta casa onde estamos morando agora. Apesar de ter um quarto só para mim e de não precisar mais dividir o quarto com a minha irmã, eu vou sentir saudades da outra casa. Apesar de que alguns sustos que eu passei por lá, e é isso que eu gostaria de registrar aqui, dividir com vocês o que eu passei naquela casa. Na outra casa onde morávamos, haviam 3 quartos, um para os meus pais, um para o meu irmão e o outro para a minha irmã e eu. Só que o quarto que era meu e da minha irmã, na verdade era uma garagem que havia sido convertida para um quarto e, por ser mais espaçoso, acabou ficando para nós duas. Enfim, vamos começar com as coisas paranormais que aconteceram naquela casa. Às vezes, durante a noite, eu podia ouvir sussurros no meu quarto. A minha irmã sempre teve um sono muito pesado e nunca ouviu nada. Mas eu sempre dormia e sempre depois de 1 hora ou 2 no máximo, eu acabava acordando, ouvindo sussurros no quarto, mas nunca dava para entender exatamente o que diziam, pois eram muito baixos, mas dava para distinguir que eram 3 vozes diferentes, 2 masculinas e uma feminina. Na verdade, isso nunca me assustou muito, nem sempre eu ouvi os sussurros, e depois de alguns meses eu já tinha até me acostumado, e eles nunca me pareceram muito ameaçadores. Em uma noite, aconteceu algo que me assustou muito. A minha irmã tinha ido passar a noite na casa de uma amiga dela da escola e eu estava sozinha no meu quarto. Nessa noite, como estava muito quente, eu não estava totalmente enrolada nas minhas cobertas, então as minhas pernas estavam descobertas. Foi então que, no meio da noite, eu acordei de novo, agora ouvindo os sussurros, e só depois de uns 10 minutos é que eles sumiram. O meu quarto ficou muito quieto, eu não achei nada demais e resolvi tentar dormir novamente. Quando eu fechei os meus olhos, eu senti como se alguém estivesse segurando a minha perna. Eu fiquei tão assustada que eu não consegui gritar nem me mexer e fiquei sem fazer nada. Só fiquei lá parada sentindo aquela mão segurando a batata da minha perna. Não estava segurando forte, mas eu tinha certeza que era alguém segurando a minha perna. Aquele quarto, por ter sido uma garagem, tem o piso mais baixo que o resto da casa. Então tem degraus que não estavam muito bons na época. Eles estavam um pouco que podres e rangiam se alguém passasse neles. A minha irmã não estava lá e nem ninguém entrou no meu quarto, ou eu teria ouvido com certeza os degraus rangerem. Depois de um pouco mais de 1 minuto, eu senti perfeitamente aquela mão soltar a minha perna bem devagar. Eu já estava suando frio de medo nessa hora e ainda não conseguia me mexer. Com pouco tempo depois disso, os sussurros começaram novamente.
Eu não sei se foi tanto medo que eu estava sentindo, mas eu acabei dormindo com pouco tempo depois. Na verdade, eu quase desmaiei. Depois desse dia eu falei que eu queria trocar de quarto com meu irmão. E como o meu quarto era maior, não foi difícil convencê-lo a trocar de quarto comigo. Depois da troca, o meu irmão nunca reclamou de nada de estranho no quarto novo dele e nunca falou de sussurros, de coisas estranhas, sei lá. Ele nunca reclamou de nada comigo. Mas pouco tempo depois, eu estava no meu quarto novo com a minha irmã. Estávamos nós dois dormindo. Eu acordei de novo ouvindo os mesmos sussurros de antes, só que dessa vez não estavam vindo do quarto que estávamos. Eles estavam vindo do lado de fora do nosso quarto. Parecia que também tinha uma espécie de rádio de alguém que estava ligado. Eu cheguei a tentar ignorar e acabei voltando a dormir. Isso aconteceu por mais algumas vezes, até que uma certa noite eu acordei ouvindo os mesmos sussurros de novo, que estavam vindo do lado de fora do quarto. Eu resolvi me levantar para ver de onde vinham, e quando eu cheguei no corredor, eu percebi que eles vinham do meu antigo quarto. E quando eu cheguei mais próximo, eu consegui distinguir algumas palavras que estavam dizendo. E elas diziam: "Volta! Não deixe a gente! Não me deixe aqui!" Eram algumas coisas assim. Agora, se era comigo e se tinha alguma coisa a ver com o fato de eu ter mudado de quarto, eu não sei dizer, mas eu comecei a não gostar de passar em frente e muito menos de entrar no quarto do meu irmão. Nesse novo quarto, nada aconteceu por muito tempo. Só depois que eu comecei a fazer faculdade, que algumas coisas também começaram a acontecer. E eram pequenas coisas que mudaram de lugar, como por exemplo, eu tinha uma estante com a imagem da Nossa Senhora que a minha avó havia me dado. Ela sempre estava virada para fora da estante, olhando para a parede do outro lado do quarto. Essa era a posição normal dela, mas às vezes eu acordava em plena manhã e ela estava virada para o lado da frente, para a janela. Eu também tenho uma coleção de ursinhos de plástico, desses agarradinhos. Eu gosto de deixá-los em uma certa ordem, pois eles ficam agarrados no meu aparelho de som e em cima do meu computador. Cada um tem o seu lugar específico. E às vezes, quando eu entrava no meu quarto depois de chegar da faculdade, nenhum deles estava no lugar de origem. Eles estavam todos espalhados pelo quarto ou amontoados em algum canto, ou todos estavam jogados embaixo da minha cama. E se você conhecesse a minha irmã, você iria saber que não tinha jeito de ter sido ela, pois ela nunca mexe nas coisas dos outros sem pedir e não é de ficar fazendo pirraça. Na verdade, ela é muito boazinha. Eu tenho certeza que não era ela que ficava mexendo nas minhas coisas, mudando tudo de lugar. E a mesma coisa acontecia com as fotos na sala. Nos últimos 6 meses que moramos lá, eu recomecei a ouvir vozes sussurrando novamente pela casa, além de sons inexplicáveis. Também tive a sensação de que não estava sozinha quando deveria estar. Eu já tinha ido a alguns lugares, casas de amigos, lugares públicos, onde eu sentia a presença desses espíritos, mas nunca tinha sentido nada em casa, exceto nesses últimos 6 meses. Em uma noite, por volta das 8 horas, eu estava no meu quarto. Então eu saí e fui para a cozinha pegar um copo d'água. Assim que eu entrei, foi como se eu estivesse entrando em um ambiente completamente diferente, pois você pode sentir quando há mais alguém no mesmo cômodo que você. E naquele instante, apesar de não estar vendo mais ninguém, eu sabia que não estava sozinha. Na minha cabeça, eu pude ver um flash de uma imagem de uma mulher por volta dos seus 30 e poucos anos. Ela estava apoiada na pilha, olhando pela janela. Eu peguei o meu copo com água, ainda bem que havia um copo no balcão, porque
Eu não sei se teria coragem de pegar um copo no armário em cima da pia. Sempre que eu ouvia vozes em casa, eu quase sempre estava sozinha ou no chuveiro. E muitas das vezes, quando eu estava tomando banho, eu podia ouvir perfeitamente vozes masculinas e femininas que vinham do lado da porta. Pensando que eram os meus pais que tinham retornado do supermercado ou de algum outro lugar, eu falava com eles lá de dentro, mas ninguém me respondia. E quando eu saía do banho, eu via que eu ainda estava sozinha dentro de casa. No mês passado, eu tive mais um encontro com vozes que me deixou um pouco assustada. Eu estava no banho cantando alto e muito mal, como de costume. Por acaso, nesse dia, os meus pais tinham ido ver a casa nova. Assim que eu desliguei a água do chuveiro, eu ainda estava cantando, só que agora bem mais baixo, quase não dava para se ouvir. Foi então que eu ouvi uma voz masculina falar comigo claramente, do outro lado da porta. "O que você está cantando?" Pensando que era o meu pai, eu fiquei com vergonha e fiquei quieta automaticamente. Na hora eu me enrolei na toalha, abri a porta, coloquei a minha cabeça para fora e perguntei: "Pai? Mãe? Vocês estão aí?" E ninguém respondeu. Eu saí do banheiro e a casa estava no mais completo silêncio. Andei pela casa e vi que ainda não tinha voltado ninguém. Algumas semanas antes disso, eu estava indo e voltando para a área de serviço, lavando e secando as minhas roupas, quando de repente ouvi a voz de uma mulher na sala que estava falando: "Alô? Oi? Alô?" Não era a voz de ninguém que eu conhecia, e quando eu cheguei no local, não havia ninguém na sala. Como eu havia dito antes, apesar de ter um quarto só meu agora, ainda sentirei saudades daquela casa. Imagino se os seus novos inquilinos vão passar por algumas coisas no qual eu passei. Eu tenho histórias mais assustadoras que aconteceram lá dentro comigo, mas depois de relembrá-las um pouco das que eu passei, eu fiquei com um pouco de medo de falar tudo de uma única vez. Quem sabe, em uma outra oportunidade, eu venha contar os meus maus outros bocados que eu acabei passando por lá. Boa noite. Gente, mais uma história aqui, né? Essa história ela aconteceu com a prima, né? A minha prima, essa história aconteceu cerca de 15 anos atrás, né? Eu tinha meus 10, 11 anos, eu acho que estourando 12 anos, né? E foi no interior. Nas férias de julho, né? Sempre eu passava minhas férias no interior, né? No interior do Ceará. Então eu morava em Fortaleza, e aí quando chegava em julho, né, era aquela alegria para ir pro interior, né, porque o interior era tudo mais fácil, né, tinha mais crianças para brincar, não era que nem Fortaleza, né, que a gente ficava cidade grande, então era toda uma dinâmica diferente. Então eu lembro que sempre nas férias de julho eu ia pro interior, né? E quando chegava lá era muito bom, tinha uns primos, a gente brincava, né? Todo mundo. E aí, gente, eu lembro que um dia, né, pela manhã, nós acordamos e tinha lá nesse interior tem um açude muito conhecido, né? É um açude muito grande. Esse interior, não vou dizer o nome, mas ele fica no sertão central do Ceará, né? Então pesquisem aí os interiores que ficam no sertão central, que vocês vão saber de qual que eu estou falando. Então, assim, nesse interior tem um açude, até hoje é muito grande, é muito falado, muito conhecido, né? E aí, gente, para ir para
açude tinha um chamado campo de aviação. Esse campo de aviação era uma pista bem grande, né? Uma pista comprida, só que e deserta, né? No meio do mato. Então era tipo assim, qual era a função desse campo? Era quando ia algum político ou algum cantor, assim, né? De nível nacional fazer show, algum evento na cidade, que eles iam de jatinho ou de helicóptero, algo do tipo, né? E eles pousavam nesse campo de aviação. Então era para ser um aeroporto, mas na verdade era só mesmo uma pista de aviação mesmo para os helicópteros, né? Os aviões pousarem, né? Pousarem e decolarem, né? Não era comum, gente, porque logo no interior, então não era comum ter esses aviões, esses helicópteros, não, né? Eram casos pontuais. Então, esse campo de aviação ele era meio que abandonado, assim, no meio do mato mesmo, né? E para ir para esse açude tinha que passar por esse campo de aviação. Porém, gente, tinha muitos relatos de que lá apareciam as coisas. Então, várias pessoas falavam, né? Contavam que no campo de aviação apareciam as coisas. Então, assim, nós tínhamos muito medo. E aí, um dia, né, fomos 5, eu, né, eu, uma prima, outro primo, né, era eu, uma prima e um primo e mais 2 amigos da gente, né, e nós fomos para esse açude. Porém, o que acontece? Para não passar pelo campo de aviação, você só tinha a opção de fazer um retorno, né, você fazia uma volta muito grande para não passar pelo campo de aviação. E você poderia escolher passar pelo campo de aviação, que era bem menor. Então era como se fosse assim, se fosse pelo campo de aviação, você chegava no açude em 15 minutos, e se você fizesse a volta, né, você chegava no açude em 30, 35 minutos. Então era mais longe, bem mais longe se fizesse a volta. Porém, eu tinha uma prima que ela foi muito assim esperta, né? Ela sempre foi muito assim, ela nunca teve medo de nada, né? Ela sempre era uma menina assim muito sapeca, né? Ela não tinha medo, ela era muito sabe, afrontosa, né? E ela tinha quase a mesma idade que eu, mas eu acredito que ela era um pouquinho mais velha, devia ter uns 14, 15 anos, ela era um pouquinho mais velha do que eu. Então, gente, isso, né, foi década de quê? Acho que isso foi mais ou menos na década 2000, 2002, 2003, né? Mais ou menos por esse período aí, né? Porque eu tinha 12 anos, 10, 12 anos na época, mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Meu primo, né, e um amigo da gente, nós 3, eu, um primo e um amigo, nós demos a volta, né, para não ter que passar pelo campo de aviação. E essa minha prima, que ela era muito, né, assim, extravasa, né, ela era muito assim, pra cima, não tinha medo de nada, né? Não temia nada, ela foi pelo campo de aviação com o outro amigo. Então foram 2 pelo campo de aviação e nós 3, né? Eu, o meu primo e o outro amigo da gente demos a volta para não passar pelo campo de aviação. Gente, nós fomos para esse açude, né? Meu povo, quando chegamos no açude, né? Nós chegamos lá, a minha prima já estava, né? Com esse amigo dela. Gente, a minha prima estava assim, sabe aquela pessoa que tá assim, gente, você um pingo de sangue, sabe? A menina tava branca, da cor de papel, gente. Os lábios dela, eu lembro nitidamente como se fosse hoje. Os lábios dela, gente, brancos, não tinha uma gota de sangue. Eu acredito que talvez a pressão baixou, não sei. Gente, ela estava assim, mesmo, parecia um papel, branca, gente, e assim, de fato, né, uma coisa que me chamou a atenção, os cabelos arrupiados, gente, ela tava assim, com os cabelos realmente muito arrupiados, né, e o amigo dela, gente, nem se fala, o menino tava em pranto, chorando, assim, eu lembro ele com a mão na boca, roendo as unhas e chorando, né, e a gente, o que foi que aconteceu, fulana? E ela disse, gente, vocês não sabem o que aconteceu, quando a gente entrou no campo de aviação, né, nós entramos no campo de aviação, aí nós vimos de longe uma bicicleta, né? E aí até eu brinquei falando a minha prima falando, né? Que brincou
falando pro amigo dela, né? Ela brincou falando assim: olha, fulaninho, lá vem uma pessoa de bicicleta, que bom que a gente pega carona e ele vai deixar a gente no açude. Gente, ela disse que pra que falou isso, né? Ela disse que viu aquela bicicleta se aproximando, e ela disse que a bicicleta era muito bonita, de longe era muito bonita, gente, mas quando a bicicleta foi se aproximando, ela viu, né? Na verdade, gente, a bicicleta era toda feita como se fosse de osso, né? Como se fosse de osso humano mesmo. Era como se fosse uma bicicleta de osso, né? E quem estava em cima da bicicleta, ela disse que de longe viu uma pessoa de preto, né? Uma roupa preta. Mas quando chegou próximo a ela, gente, na verdade era um esqueleto, né? Ela disse que era como se fosse um esqueleto mesmo, em cima dessa bicicleta de osso. Era como se fosse um esqueleto com um vestido, né? Um vestidão preto, né? E aí, gente, ela começou a tremer, né? Começou a tremer, a se arrepiar, e o cara falou, né? A pessoa, a entidade, não sei o que era, falou pra ela, né? Olha, você não queria carona? Pois vamos, eu lhe dou a carona. Só que você não vai pro açude, você vai comigo para onde eu estava, né? E aí, gente, ela disse que paralisou, né? Ela disse que paralisou. Gente, foi tanto o medo dela, né? Ela disse que paralisou, gente. Ela disse que na mesma hora sentiu uma dor no pé da barriga, né? Que impossibilitou ela de correr. E o amigo dela, né? Esse amigo da gente correu. Ele correu e deixou ela lá. Gente, ela ficou paralisada. Gente, ela ficou paralisada. Ela disse que até hoje ela lembra dessa história, né? Ela fica assim. Quando ela vai falar dessa história, gente, ela sempre, quando ela vai falar dessa história, gente, você vê que ela se arrepia toda, né? E quer dizer, ela disse que o amigo dela correu e ela ficou parada porque ela não conseguia correr, não tinha forças para correr, né? E aí, gente, depois. E ela disse que pronto, o menino correu, o amigo dela correu, e a visagem, né, esse esqueleto passou por ela e ela não conseguiu, gente, olhar nem para frente nem para trás, ficou paralisada, né? E aí depois que passou tudo isso, foi que ela respirou e disse: não, tenho que correr, e correu, né? E é tanto que quando a gente chegou no açude, de fato, gente, esse amigo, né, dela, esse amigo da gente, ele contou mesmo, e eu percebi, né, o calção dele molhado, ou seja, ele urinou, né, no calção, ele urinou na roupa, né? E não estava molhado porque ele tinha ido pro açude, porque eles não tinham entrado no açude ainda, não tinham entrado ainda na água, eles estavam do lado de fora, atônitos, né? Esperando por nós. E é tanto, quando a gente chegou lá, eles não quiseram ficar, a gente teve que voltar, né? A gente teve que voltar, eles não quiseram ficar mais, porque ficaram com muito medo, então ninguém tomou banho. Foi uma história que todo mundo, gente, ficou assim tão apavorado que nós voltamos, né? Nós voltamos na mesma hora que a gente chegou, a gente voltou, e voltamos pelo outro caminho para não passar por esse campo. E eu lembro que quando a gente chegou, eu lembro como se fosse hoje, a mãe dessa minha prima, né? Ela até, quando a gente chegou, eu fui um dos primeiros a entrar na casa, né, dela. E aí essa minha tia: nossa, já chegaram, nem fiz o almoço ainda, porque eu pensei que vocês iam passar o dia por lá. Eu só tinha mandado comprar goma para fazer a tapioca pro café da tarde, porque eu pensava que vocês iam vir só à tarde, gente. Eu nem fiz almoço ainda, né? E aí eu lembro que essa minha prima chorando, ela contou para essa minha tia, e essa minha tia disse, né: mas eu já lhe falei, fulana, eu já lhe falei que no campo de aviação sempre dizem que aparece coisa, e você foi para lá porque você quis. Por que você não acompanhou os meninos, né? E aí, gente, essa história ela foi tão tenebrosa que até hoje essa minha prima, acho que ela já deve ter os seus 37, 40 anos, não sei, mas até hoje ela anda com um tecinho, né? A mãe dela comprou um terço, mandou benzer, e gente, até hoje, para onde ela vai é com um tercinho no bolso, né? Ela só anda com um tercinho, e quando não coloca no bolso, ela coloca o terço, né? Consegue colocar o terço no braço, que ele é tipo uma pulseirinha. Então, para onde ela anda é com o terço, porque ela ficou tão traumatizada depois disso que ela não conseguiu mais esquecer, né? E até hoje, gente, quando ela fala, né, sobre isso, ela treme, né? Ela treme muito. E detalhe, eu lembro que nesse dia, né, que ela viu isso, que ela teve esse vexame todo, gente, realmente foi uma coisa muito estranha, porque nós éramos doidos por água, né? Eu ia para as férias, né? Ia para o interior passar as férias, justamente
por conta desse açude, porque era muito bom tomar banho, gente, era um açude muito bom, só que ele ficava muito longe do centro da cidade, né? Ele ficava realmente muito isolado, né? E sempre a gente ia para esse açude, né? E realmente isso, gente, mexe muito comigo até hoje, porque assim, nós todos, criança, né, de 10, 12 anos, tudo doida por água, né? Tudo quer tomar banho, e logo no Ceará que é muito quente. Então nós queríamos estar tomando banho, né? E eu lembro que nós voltamos para casa sem tomar banho. Nenhum dos 5 quis tomar banho. Acho que foi uma experiência assim que aconteceu com ela, mas foi tão traumatizante para todos que até hoje, né, eu lembro disso. E assim, gente, passou o tempo, né? E até hoje esses meus primos não falam, né, no assunto. Quando a gente vai falar sobre isso, eles não, gente, vamos mudar de assunto, eles não tocam, né, no assunto. E essa minha prima, né, ela disse, depois procurou o padre da cidade, né, e falou o que tinha acontecido, né. E o padre só disse para ela: minha filha, é melhor esquecer. Existem coisas na vida que é melhor esquecer e seguir a vida, né? Siga sua vida adiante, né? E o padre não deu muito não deu muito crédito, né? Não quis muito se aprofundar, né? E aí ninguém sabe qual era o sentido, né, dessa assombração. Mas isso aconteceu, gente. Eu não vi, né? Mas eu presenciei o pós-fato e realmente, gente, foi traumatizante, né? Essa minha prima, ela até hoje guarda isso, né? Esse rapaz também que estava com ela, né? Esse amigo da gente, ele infelizmente faleceu de Covid, né? Então é como a minha prima diz, os únicos testemunhos que viram mesmo foi ela e esse rapaz que morreu, né? Agora em 2020, né? 2020 de Covid, né? Então ela e ele eram os dois testemunhos oculares. Porém, eu e os outros colegas, né, vimos o pós, né, como eles ficaram após isso, né. E realmente, a gente, não tinha como eles inventar, eles estavam muito nervosos, né. E eu lembro que essa minha prima, depois do acontecido, o resto de dias que eu passei lá nas férias, essa minha prima, a gente não saía de casa, evitava sair de casa, né? Não brincava à noite com a gente, sempre brincava à noite ali, né? De esconde-esconde, de brincadeiras de criança, né? Mas ela não, à noite ela não brincava mais, né? E sempre a gente via ela durante o dia, mas à noite ela dificilmente saía de casa e quando saía era com a mãe dela, né? Ou com o pai. Então foi isso que aconteceu.